Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão produzido entre a Universidade e a Câmara, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a universidade e comunidade. Esse é o nosso programa de número 70. Esse 70º programa, ele é visto aqui em Araras na TV, NET TV Canal 4, às sextas-feiras, às 19h30, pelo o nosso programa inédito. E ele tem reprise aos domingos e terças-feiras, às 19h30, e quarta-feira, às 20 horas, começamos. Isabela, tudo bem? Bem. Como é que vai? Tá firme? Ué. Tá bom. Sempre. Prazer estar aqui contigo novamente. Igualmente. E hoje recebemos aqui a professora Célia Rossi. Tudo bem, Célia? Como vai? Tudo bem, como vai? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada ao professor, pela gentileza do convite, a professora também Isabela, e em nome da Câmara e da Universidade Federal, que me trouxe aqui para falar de um tema muito instigante e muito atual. É um muito prazer. bem. Nós que agradecemos. Como fazemos sempre, começamos com os nossos destaques da semana. Isabela, por favor. Vou falar mais, é um informe por conta de, recentemente, a gente tem visto alguns casos sobre o H1N1, que a gripe está chegando no seu ápice, novamente, quando a gente vai tendo aproximação aí, outono e inverno. E para as pessoas terem cuidado de evitarem grandes aglomerações, as pessoas que estiverem gripadas, tomarem o cuidado de repousar e fazer hidratação. E eu estava pesquisando e vendo os casos que são considerados mais graves, porque às vezes as pessoas confundem uma simples gripe, com o H1N1 ou outros tipos de vírus que na verdade acabam gerando uma síndrome gripal aguda, Ela gera grande desconforto e é diferente dessa gripe comum que normalmente dura 6, 7 dias, com febre e alguma constipação. Então, se esses sintomas persistirem ou as pessoas sentirem muita falta de ar, sentirem problemas de agravamento de alguma doença crônica que elas têm, hipotensão, ou seja, pressão baixa também, elas devem procurar os postos de saúde e hospitais para serem medicadas, porque com o agravamento a gente pode ter problemas. Até recentemente tivemos alguns óbitos em algumas cidades do país. Entendi. Conforme foi dito pela Isabela, o inverno se aproxima, já estamos no outono e isso tende a se agravar. Cuidado para você que está em casa, muita atenção, não só com relação a isso, mas a outros problemas que têm acontecido no Brasil recentemente, não é isso? A propósito, eu vou aproveitar esse espaço porque os reitores, as pró-reitorias e reitores das universidades federais foram convocados a Brasília com o objetivo de apoiar, de alguma forma, a campanha contra o Zika vírus. E, por parte da Universidade Federal de São Carlos, foi elaborada uma série de ações. Recebemos aqui a visita do vice-reitor junto com a pró-reitora de extensão, e conversamos junto com a Câmara, aproveitaremos esse espaço, essa parceria, para fazer uma grande divulgação daquilo que a universidade produz, como vídeo, como ações, a partir de seus alunos, seu serviço de extensão, para conscientizar, trabalhar a população no sentido de que reduza cada vez mais o impacto desse sério problema que o país vem atravessando. Portanto, nos próximos programas, nas próximas ações da TV Câmara, você que está em casa poderá acompanhar uma série de vídeos produzidos pela Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, no caso, fazendo com que alguns alunos participem e demonstrem, a partir das ações da universidade, um compromisso, uma ação mais contundente, dentre todas as outras que serão feitas pela própria universidade. Tudo bem? E aqui dentro da universidade também nós vamos começar a elaborar uma série de coisas junto com o município.
Pois não? Eu queria até... Pois não, fica à vontade. Desculpa, professor, mas Claro. eu queria falar uma coisa que é muito importante, né? Retornando à questão da gripe, né? Eu mesmo estou resfriada, né? Que nas escolas, as professoras, né? Vai chegar o inverno, que elas deixem as janelas abertas, né? Peçam para as crianças virem bem agasalhadas, mas as janelas precisa circular esse ar, né? Não pode, né, a proliferação de vírus, de bactérias acontece em ambientes muito fechados. Então, mesmo na universidade, né, nas igrejas, nos templos, enfim, lugares com muita gente, ele precisa ter uma circulação de ar. Então, principalmente nas escolas, com as crianças, né, que fique aberto, né, que esse ar circule, que é muito importante, né, porque a gente também não tem só gripe, né, a gente tem outras doenças que se propagam aí e que são muito sérias, né, e quanto ao vírus, né, do H1N1, ele, assim, lavar as mãos, é uma coisa que é a mais recomendada, né, toda vez lavar a mão com sabão, você já está fazendo, já está cuidando da sua saúde e da saúde do outro. Acho que isso é importante. Né? Lá na universidade nós distribuímos próximo ao restaurante algumas placas, inclusive mostrando como as pessoas devem lavar suas mãos, né? Porque tem alguns pontos que são regularmente esquecidos na hora de você lavar. Principalmente se você está entrando num restaurante com fome, você cumpre a lavagem da mão como se estivesse fazendo um benzimento, vamos dizer assim. Já passa logo para o que de fato interessa. E nós afixamos cartazes grandes com o objetivo de mostrar um pouco. Quando eu não estou com muita fome, eu fico mais tempo ali olhando aquilo lá. Tirar os anéis, né? Exatamente. Principalmente quem usa porque o anel acaba incorporando, né, bactérias, então tirar o anel, lavar a mão, lavar sempre que possível o anel, né? Então, acho que são medidas assim que ajudam, elementares, né? Que a gente não se dá conta no dia a dia, né? Muito bem. Podemos seguir? Vamos para o meu destaque da semana. Como eu faço mais costumeiramente, vou falar sobre aspectos econômicos. Agora, nesse mês de fevereiro, nós acompanhamos que o déficit público do Brasil saltou para 23 bilhões de reais, um recorde histórico para o mês de fevereiro. Nós falamos muito disso aqui, porque há uma informação para as pessoas que déficit público, ele é como conta da família, né? Quer dizer, se você deixa de pagar suas contas e passa a ter um déficit junto ao mercado, junto ao supermercado, é assim que o governo está vivendo atualmente, né? Isso não é um fenômeno que vem acontecendo exclusivamente nesse momento, já vem de um processo histórico que se agrava, e muitos dos especialistas costumam dizer que o déficit público é a raiz dos principais problemas desse país, né? Se nós não tivéssemos o déficit público tão grande como está acontecendo, existe uma perspectiva por parte do governo de que nós fechemos este ano com um déficit da ordem de 100 bilhões. Já houve um déficit ano passado, para você ter uma ideia, fevereiro teve 19 dias úteis. Se você subdividir 23 bi por, vai dar quase 2 bilhões, 1 bilhão e 600, 1 bilhão e meio, mais ou menos, por dia, de dia útil. Quer dizer, são valores realmente muito elevados e isso é preocupante. Para você ter uma ideia, desde 99 a 2000, 99 a 2010, o desequilíbrio fiscal ficou escondido, pois a receita recorrente real da União cresceu na ordem de 6,8, quer dizer, a receita vinha crescendo de 6,8 para um produto real de 3,4. Quer dizer, um produto real de 3,4, uma receita de 6,8, isso uma hora não ia dar certo. Quando se equilibrou receita e produto, aí começou o déficit, e esse déficit está difícil de conter, porque existem obrigações assumidas e essas obrigações não se freiam da noite para o dia. Nós já temos conversado muito sobre isso aqui. O fato é que há uma necessidade de enquadramento entre aquilo que se arrecada, né, e o que se gasta, né? E isso está relativamente difícil
do ponto de vista econômico, o que vem sendo agravado, já conversamos trocentas vezes aqui nesse programa, pela crise política, quer dizer, o país não anda e nós ficamos à mercê dessa situação. Esperemos que num futuro próximo isso se enquadre, porque nós precisamos continuar o processo de distribuição de renda, mas para distribuir sem renda nós precisamos ter recursos para que isso possa acontecer. É contraproducente nesse momento, ou seria contraproducente nesse momento, se falar de forma provocativa. O fato é que nós precisamos, independente disso, termos esse equilíbrio independente de quem quer que esteja no governo, seja do lado A ou do lado B, vai ter que fazer para que o país possa avançar. Isabela. Eu não acho que nem é lado A, é lado B, né? É um lado, é o país, né? Não, pois é, esse exatamente, é o grande problema. Exatamente, você tem razão. Então, a gente olhar as coisas polarizadas, eu tenho visto cada vez mais isso que não serve, né? Não vale a pena. E, para mim, acho que só ficaria uma questão que acho que as pessoas podem pensar em casa e tentar responder, né? A quem interessa a crise, né? Eu acho que essa é uma grande questão que está por trás disso tudo. Eu vou frisar aqui, quer dizer, de 99 a 2010, quer dizer, já faz tempo que nós vemos que as contas não fecham, né? Então, receita 6,8. Eu me lembro, eu era bem mais moço, vamos dizer. Nós éramos, né? Todos nós. E eu via aqueles números sendo cantados, eu não tinha muita noção já naquele tempo, que não batia e crescia e tal. Eu dizia, olha, isso aí uma hora nós seremos chamados a conversar mais seriamente sobre eles. Essa hora chegou e me pegou num momento um pouco complicado, porque eu estou como gestor e aí lidando um pouco como conta pública, né? Mas isso é uma conversa para uma outra hora. Mas eu acho que é importante, nesse momento que estamos, né, e toda a população, né, tenha uma maior consciência Sim. de que precisamos discutir o país, né? Eu acho que o país está em primeiro lugar e sem lados, né? Não existe lados, existe nós, povo, existe um país, né? E eu acho que isso precisa ficar muito claro, porque nesse processo histórico, né, que vem acontecendo há muito tempo, ele acabou gerando agora, no momento atual, muita violência, né? E eu acho que as violências, elas constroem um mal-estar e acabam não construindo uma maneira de sair dessa crise, né? Polariza. Então, polariza. Então, nesse momento, é de aglutinação e não de E é um problema divisão. que a gente vê que não é exclusivo do governo federal, né? Se a gente pegar todos os estados estão endividados e eu não sei como é que está o caso das prefeituras. Os municípios, sim, muito. Então, isso a gente percebe que, na verdade, não é uma exclusividade, né? Que aconteceu de 90, não sei quantos partidos passaram por aí, mas é a questão de, parece que é uma cultura política mesmo, né, do país que precisa ser rompida, né? Se a receita vinha crescendo a 6,8, maluco isso, né? Uma taxa por ano. Para você que está em casa, é como se você estivesse arrecadando no seu salário 6,8%. Chega uma hora que isso vai parar. Claro, era um pouco... É demais, né? Demais. Então... Mas a gente vem, acho que é um bolo, né, que o Brasil só entrou no bolo agora, porque eu morei fora um período e eu peguei a maior crise, né, da Europa, que foi 2009, 2010, 2011... E eles passaram por esse processo, né? E ainda estão começando a despontar, mas agora entraram num outro problema, que é a imigração, outro problema e eles estão tentando, né, resolver. Sim. Então, acho que a gente estava muito distante disso, né? Não conseguia entender, pra gente parecia que a gente estava caminhando, mas não é assim, né? Aonde você estava? Eu estava em Portugal, que é onde estava uma crise, né? Mas a Itália estava em crise, sim. Na verdade a Espanha, né, ainda está, né, a Irlanda afundou, né, agora. A Irlanda era um país que era
A Menina dos Olhos. Eu tive na Irlanda quando estava nessa história. Inclusive, existia uma certa dificuldade para você entrar na Irlanda, né? Sim. Aí depois, quando desabou, se isso é artificial, não construído dentro de uma base, não estou dizendo que foi o caso da Irlanda, eu desconheço. Mas se não tem uma base muito sólida nesse processo de crescimento, uma hora não fecha. Muito bem, vamos para a nossa entrevista dessa. Nós vamos ficar falando aqui bastante tempo, o papo está agradável. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Célia Regina Rossi. Ela fez graduação na EDAC, não é isso, professora? Na PUC. Na PUC, desculpa. Deficiência da audiocomunicação. Isso, na área de surdez e inclusão, não é isso? Isso. E fez mestrado em educação na Unimep, Piracicaba, trabalhando com diversidade, surdez, inclusão e psicologia, não é isso? Isso. Doutorado em educação na USP de São Paulo, também em educação inclusiva e diversidade, pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Diversidade, TIC, sexualidade, formação de professores, professoras, foi o tema trabalhado no seu pós-doc. Atualmente, ela é professora da Unesp de Rio Claro, nossa vizinha, portanto, no Instituto de Biociências, Departamento de Educação, não é isso? Área de Psicologia, Sexualidade, Diversidade, Violência de Gênero, Formação de professores e professoras, em Educação Sexual. Professora, você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Nós temos o hábito de perguntar de todo mundo. Eu sou paulistana, mas já posso me aposentar da Unesp, já estou há muitos anos, né? Rio Clarense. Estou morando em Piracicaba, e atuo em Rio Claro. Tá, ela vem falar para nós nesse programa de número 70 sobre sexualidade, educação em sexualidade, não é isso? O que é educação em sexualidade, sério? A gente estava conversando aí nos bastidores, né, que muita gente fala em educação sexual. É um termo que está aí, né, presente, mas assim, a ONU, algumas agências pedem para a coisa se aprofundar mais. É a educação em sexualidade. Por que sexualidade não sexual? Porque o sexual está dentro da sexualidade. Mas a sexualidade é uma coisa maior, né? Que abrange corpo, que abrange gênero, que abrange respeito, abrange violência, né? A discussão da violência, a questão da etnia, né? Também. Então, sexualidade é como se fosse um saco enorme, e a gente desejo, né? Amizade, afeto. Está tudo lá dentro, e as questões sexuais também estão lá dentro. Então, por isso que a gente pede para falar em educação, em sexualidade, né? Okay. E, bom, é um tema, né, que vem sendo, tá aí, bem recorrente, né, no Brasil, né, os municípios estão com medo, né, de falar disso, né? Porque ensinar a criança a fazer sexo, não, muito pelo contrário. Você ter esse tema na escola é você ensinar a criança a se cuidar, a respeitar o seu corpo, a sua idade, o seu desenvolvimento. O seu tempo, né? E o seu tempo, né? Então, é discutir namoro, em que momento eu vou namorar, né? Quando eu posso namorar, quando me é permitido namorar, quando eu posso sustentar um namoro, porque você precisa sustentar um namoro, não é assim, eu namoro, como as professoras, muitas vezes de educação infantil, falam, ele é namorado dela. Não, criança não namora. Os pequenininhos, eles brincam, eles não namoram, né? Então, educação em sexualidade é você trabalhar dentro da escola, em diversos lugares da sociedade, de maneira correta, né? Por exemplo, eu posso deixar alguém me tocar, né? Eu posso deixar alguém me beijar, sendo eu muito pequena. Eu posso tomar banho na frente de todo mundo. Eu posso, porque a pessoa tem um comportamento diferente do meu, eu posso acusá-lo de alguma coisa, eu posso fazer algumas abordagens que são preconceituosas. Então, dentro da sexualidade e trabalhando isso de uma forma muito tranquila, você, em várias fases de desenvolvimento da criança e do pré-adolescente, do adolescente, você vai mostrar para ele, vai mediar possibilidades outras que não é violência, que não é a menina, como acontece no Brasil, o grande índice de gravidez na adolescência. Eu estava com uma orientanda... Deixa eu só te cortar um pouquinho. Claro. Vai longe. Só para a gente fechar uma coisa assim. Eu discutir, então, da forma que você está falando,
discutir a questão da sexualidade, né, é papel da escola, é papel da família, é papel da igreja, é papel de quem, na sua concepção? Formalizado é o papel da escola. Formalizado, porque a escola ela tem referencial teórico, né? E ela tem formação e pode ter formação porque ela pode buscar e ela tem a competência, né? Agora, a família, claro, todas as famílias discutem sexualidade, mas cada família tem um princípio, né? Tem uma maneira de abordar. E a igreja não é papel, mas ela também pode abordar. Claro, a gente não pode impedir que a igreja fale, né? Eu fui criada dentro de uma igreja católica que falava, né? E eu lembro que era de uma maneira que me parecia muito saudável. Claro que algumas coisas eu concordava, porque minha família tinha uma outra orientação, uma outra maneira de abordar essas questões, e a escola que eu estudei também tinha uma outra. E aí, na medida que eu fui crescendo, eu fui virando um sujeito crítico, e aí eu fiz as minhas opções. E me considero como uma pessoa que, diante desse universo de várias formações, né, formais, não informais e informais, eu tive uma educação, né, sexual muito boa, né, onde eu pude fazer escolhas, onde eu pude seguir minha trajetória, né, de mulher, de mãe, né. Enquanto sociedade, nós sabemos das nossas dificuldades, vamos chamar assim, no Brasil, históricas, em relação ao tema, né? Quer dizer, tem a questão da violência, tem a questão do preconceito, etc. Mas eu te perguntaria, isso está evoluindo positivamente, eu acredito. O que eu queria saber de você é em que grau você considera que essa evolução está? Se você consideraria que está melhorando muito ou muito pouco, obviamente precisamos estar mais à frente, claro, né? Mas melhorou muito ou está muito ruim ainda? Você considera que nós temos muitos avanços, muitas conquistas ou não? Olha, a gente tem dois lados, né? A gente tem avanço porque a gente tem falado muito sobre o tema. Sobre o tema, né? Tem insistido, tem procurado legislação, né? Existe a mídia, ela tem educado, né, de uma maneira que não é o papel dela, né? Ela tem educado com preconceito, ela tem jogado o papel da mulher de uma maneira muito preconceituosa, as questões da etnia, enfim, a gente deixou isso acontecer, porque ninguém falava disso. Ao mesmo tempo, a gente tem rebatido a mídia, a gente tem se colocado à frente, né, as universidades principalmente, com as formações iniciais que começam a acontecer, com as formações continuadas, com projetos de extensão. Então isso é inegável, é muito importante. Inclusive os estados já estão assumindo esse papel, o governo federal, de uma maneira ou de outra, ele fez frente a isso, né, criando secretarias da diversidade, né, isso já vem acontecendo, né, a Secretaria de Diversidade foi um grande salto, mas nós ainda temos muito que aprender, muito. Por quê? Temos a Argentina que em 2000 já tinha uma lei que obrigava as escolas a trabalharem isso, né, desde 2000, e vem fazendo a formação. Eu participei muito disso porque eu ia para lá fazer o trabalho junto de formação. Você tem países da América do Sul que isso já está na frente, já está dentro da escola. E isso diminuiu a violência, diminuiu o aborto, diminuiu a gravidez, diminuiu a pedofilia, diminuiu os abusos. Enfim, você teve uma grande mudança na população, né? Portugal tem uma lei, e eu fui para fazer esse estudo, tem uma lei rígida, toda a escola, da pré-escola até o ensino médio, eles têm educação em sexualidade, ou educação sexual, como se dizia. Então, existe, a maioria dos países, quando você chega na Inglaterra, para matricular seu filho, você assina um documento dizendo que você vai saber que seu filho vai ter educação em sexualidade na escola. Eu tenho professores que foram, né, fazer pós-doc lá e falaram: ai, Célia, me escreveram, lembrei de você, chegou uma carta da escola onde eu tinha que assinar dizendo que eu ia te ajudar, que ele ia vir com lição de casa. E não é de uma maneira biologizante só, Entendi. É de uma maneira social. O enfrentamento que eu tenho se alguém me perseguir,
eu não tenho direito de xingar uma outra pessoa que é diferente de mim na escola. Eu tenho que respeitar todas as pessoas, independente de como elas são, né? Então, eu acho que isso é importante. O Brasil tem encaminhado os movimentos sociais, né? A gente tem movimentos, o grupo de mulheres, né? As feministas, que as mulheres, eu chamo que toda mulher é feminista, não nesse feminismo que as pessoas ainda acreditam, que ainda visualizam, né? Que queimar o sutiã. Queimar o sutiã, não se depila, não passa nada, não sei o que, aquela coisa que é meio mitológico, né? Mas a gente tem avançado, mas ainda falta muito, principalmente nas escolas. Você acha, assim, dentro ainda disso, quais são os maiores entraves para se trabalhar a temática dentro da escola? Eu vou entrar num entrave que são 2 entraves, né? Um deles é que a legislação seja feita, né? Acabou de tirar aí recentemente, né, da legislação brasileira a educação sexual. Fala de sexualidade, gênero não se pode falar nas escolas, e a gente percebeu isso nos municípios, no estado, né? Não pode se falar mais de gênero, né? Algumas prefeituras, quer dizer, você fala de gênero o tempo todo, né? Até na questão de língua portuguesa você fala de gênero, né? Então você não podia utilizar. Então isso muito permeado por algumas igrejas, né? Que na verdade a gente está dentro de um estado que é laico. Então o estado laico ele tem que atender a todas as pessoas, independente de onde elas estão, independente de qual opção, independente de qual orientação sexual, independente de qual crença, né? Independente da sua religião, independente de qual partido, se ela é partidária ou não é partidária, o Estado ele tem que atender, e ele é laico, por isso que ele é laico, né? E aí quando a igreja fala não é para ter educação sexual, porque na verdade ela traz a interpretação do sexo, né? Minha filha pequenininha teve na escola, uma escola privada. Quando ela era pequena, o que trabalha? Não pode bater no outro, tem que respeitar. Se vier uma pessoa, uma criança que é diferente de você, se é gorda, magra, não importa. Ela é uma criança que merece respeito. E isso deu para ela condições de respeitar um outro que é diferente dela, né? Aí no ensino fundamental ela teve uma outra educação sexual. E assim foi. Hoje ela é uma adolescente que ela tem uma compreensão, ela nunca namorou, né? Ela tem uma compreensão. Eu não tenho condição de namorar ainda, né? Porque eu não tenho como sustentar esse namoro. Para sustentar, né, esse namoro, você passa esse sustento, é um monte de problemas, né? E não só de problemas, claro, eu tô falando de problemas, de coisas, né? Como eu posso sair, tomar um ônibus para encontrar um namorado, eu tenho dinheiro, eu posso dormir com ele, eu já tenho condição de tomar pílula, eu vou lembrar de tomar pílula, eu posso usar camisinha, não gosto de... Então você tem aí muitas coisas que, se você trabalhar na escola, os países que trabalham sexualidade, educação sexual, desde a infância, são países que têm o menor índice de violência, o menor índice de gravidez na adolescência, o menor índice de abuso sexual e, principalmente, um alto índice de respeito pelas diferenças. Entendi. Cada um tem uma diferença. Claro. Vamos? Você de novo? Claro, nossa, tem tanta coisa para perguntar que Só não vai dar tempo, não vai dar tempo. Acabando, né? Mas, Célia, assim, olhando para essa questão, para mim foi uma confusão, na verdade, muito forte, que você acaba de dizer que pode ter sido meio que, entre aspas, aí, patrocinado pelas igrejas. Também, eu acho que por falta de conhecimento, né? Sim, por falta de conhecimento. E essa questão ainda volta em pauta? Você acha que isso é possível? Voltar essa questão da gente retomar e colocar no currículo? Porque, assim, o que eu percebo, conversando com vários professores das escolas públicas, que a gente faz estágio aqui em Araras, por exemplo, a questão das relações humanas hoje é o maior problema da escola. Os conflitos acontecem lá de forma direta. E a gente tem alguns casos, por exemplo, muito complicados, que aí a gente vê a importância da formação continuada. Eu vou só ilustrar com um fato que a gente presenciou em uma das escolas que a gente tinha o PIBID, que foi uma menina foi reclamar para a direção da escola que um menino passou a mão nela.
E a resposta imediata da gestão da escola foi: mas também uma calça que você está usando. A vítima fica... Então, como, né, assim, transformar isso numa pauta e como lidar com uma situação desse tipo? Então, eu acho ainda você... 30 segundos. Eu acho assim, que a formação começa, né, inicial, na universidade, a formação começa na escola e também a formação continuada com esses professores. Porque independe do jeito que você está vestida, né? A gente já tem aí, você tem países que a mulher, né, é massacrada e ela usa burca, né? Pois é. Não é a roupa, agora ela tem o direito de usar o que ela quer. Isso não significa que ela é uma mercadoria, né? E ela pode ser tocada. Ela só pode ser tocada se ela quiser, se ela desejar, né? E aí de comum acordo, é um acordo, existe um acordo. Agora, ela não pode ser tocada só porque ela está com uma calça apertada, se ela está de bermuda ou se ela está de shorts, né? A gente sabe disso, que as mulheres podem usar burca, elas serão atacadas. Quanto mais você educar a população, né, os homens e as mulheres, você vai ter uma população mais respeitosa. E eu digo isso também na universidade, para fechar. A gente está fazendo uma campanha em todas as universidades, privadas e públicas, que o alto índice de violência nas universidades, que são camuflados, que são velados, acontece diariamente, né? Abusos, assujeitamentos, submissão, enfim, né? Você tem aí problemas muito sérios e as universidades estão unidas, os reitores da maioria das universidades, os diretores, os professores, muitos alunos, estão todos envolvidos nessa, porque virou uma luta, né? Porque o país, ele só muda se você tem uma população que se respeita, que é aberta ao diálogo. E para a gente começar esse diálogo, a gente tem que respeitar um ao outro. E o respeito começa pelas relações corporais também. Eu acho que é isso. Célia, nosso tempo acabou, infelizmente. Nós agradecemos muito a tua presença, foi muito legal te receber aqui. Muito obrigada, espero ter contribuído, foi muito pequeno, a gente só abriu, né? Só deu o pontapé inicial, acho que a gente tem que... Você volta aí para a gente conversar mais. Eu volto. Nossa vizinha, né? É vizinha, uma boa tarde. Isabela, foi um prazer estar aqui contigo, obrigado pela presença mais uma vez. Igualmente. Obrigada a todos aí. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, um abraço.